Certamente você já ouviu alguém dizer que hoje em dia o povo não sabe mais o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabe o nome dos 11 ministros do STF. Algo bem inusitado para o auto-intitulado país do futebol. A gradual perda de interesse pela seleção parece ser mais fácil de entender, diante da falta de conquistas nas 2 últimas décadas. Mas holofotes direcionados permanentemente para uma corte judicial é algo que, no mínimo, causa bastante estranheza. Isto porque a postura básica que sempre se esperou de uma corte judicial é a de razoável discrição, sem envolvimentos diretos com assuntos políticos, de forma a resguardar minimamente a desejada imparcialidade. Mas o que se tem visto ultimamente no Brasil é o exato oposto disso. É obviamente impossível desvincular completamente uma corte como o STF da política, mas o envolvimento escancarado do tribunal em assuntos políticos pode ser o sintoma de um quadro muito grave que vem surgindo no horizonte institucional brasileiro. Diante disso, as perguntas que ficam são: quais as razões para o judiciário estar assumindo essa postura abertamente política? E que consequências a nova postura do judiciário pode acarretar para o nosso sistema constitucional? É o que vamos ver neste vídeo. Desenvolvida pelo filósofo francês Montesquieu, a teoria da separação dos poderes se tornou o verdadeiro dogma dos estados ocidentais modernos. Ao judiciário foi reservado o princípio da inércia, que se justifica pela falta de legitimidade para decidir sobre os rumos que uma sociedade deve seguir, haja vista se tratar de um poder não eleito. Havia a compreensão de que o judiciário deveria ser um poder invisível, estritamente vinculado à lei, sob pena de tomar proporções bastante perigosas. Por esta razão, durante muito tempo, esteve bastante claro que este deveria ser o poder mais controlado, com sua atuação estritamente condicionada a provocações. O poder judiciário não deve ter vontade e muito menos uma agenda. Nas palavras de Montesquieu, o juiz é a boca da lei. Mas em maior ou menor grau, sempre houve um processo criativo na aplicação das previsões legais, de caráter geral e abstrato, aos casos concretos. No decorrer dos anos, a função do juiz foi ganhando novos contornos e acabou-lhe sendo agregada uma atribuição revisora das leis. Mesmo assim, o conteúdo, o mérito das leis, não deve ser revisto o tempo inteiro. A única agenda que o judiciário deve se submeter é aquela a ser definida de forma plural e exclusiva pelo parlamento, por mais caótica que eventualmente possa ser. No entanto, aos poucos vem se tornando cada vez mais comum a judicialização de demandas com fundamento em supostas omissões do legislativo e até do executivo. Isso dá ao judiciário a legitimidade de agir sobre qualquer esfera de poder? Em tese não, mas acabou ficando a cargo do próprio judiciário, por meio do seu bom senso, fazer uma autocontenção. O resultado não poderia ser diferente. Ao longo dos anos, o que se viu foi o aumento gradual do poder do judiciário. Eventuais omissões do legislativo ou do executivo em relação a um determinado tema não devem ser compreendidas como omissões no desempenho de suas funções, mas como faculdade dos governantes ou dos legisladores. Somente a eles, como representantes eleitos, cabe definir as prioridades, as matérias de relevante necessidade ou mesmo de urgência em relação a algum determinado tema, e nunca a um juiz. De fato, muitos juízes vêm adotando uma postura progressista, segundo a qual o juiz precisa ser um ativista, ou seja, deve adotar uma atitude expansiva, sobretudo em relação ao sentido e alcance do texto constitucional. E com isto, o juiz ativista coloca suas posições político-ideológicas acima da lei e avança sobre as competências dos outros poderes. Compreende que se o legislador é inerte, se o poder público é ineficiente na efetivação dos direitos constitucionais estabelecidos pela Constituição de 88, a mais inexequível da história do Brasil, o judiciário tem que agir para dar plena efetividade aos direitos. A função pública do magistrado passou também a ser utilizada para a implementação de determinadas agendas que não necessariamente tenham sido abrangidas pela atividade legislativa. Em outras palavras, todo ativismo judicial é, na verdade, um ativismo político. Esse é o início do problema, visto que desequilibra a relação entre os 3 poderes, aniquilando a essência do constitucionalismo. O agigantamento e preponderância de um dos poderes sobre os demais por si só já é algo bem preocupante. Mas se tratando do judiciário, a situação é ainda mais grave. É justamente por não ter nenhuma legitimidade política que o judiciário idealmente deveria ser um poder meramente técnico. Para o exercício da função jurisdicional, lhe foram concedidas inúmeras garantias de independência, de forma a dar ao juiz absoluta tranquilidade para aplicar a lei, ainda que ela não esteja em consonância com as suas convicções.
O juiz que se atém à aplicação da lei, mais cedo ou mais tarde, tende a se frustrar, pois em algum momento sua decisão irá divergir do que ele pessoalmente, moralmente ou politicamente acredita. Por outro lado, juízes ativistas tendem a nunca se frustrar, pois decidem apenas de acordo com suas convicções, ainda que em desacordo com a lei. No entanto, se no lugar da lei ele aplica a sua vontade, as garantias de independência que lhe foram concedidas não servem à aplicação da lei, mas sim à usurpação da função do legislativo e ao desrespeito do ordenamento jurídico do país. Fato é, no entanto, que jamais um juiz vai assumir sua postura ativista. Quando ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não, no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria um ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu, nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno, assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim, mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois, em vez de inventar um outro caminho técnico, pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. E vários anos depois. É verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. No fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência e suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento, nem da demonização da Lava Jato. Acho que houve coisas positivas e importantes, e acho que houve coisas criticáveis, e elas se concentraram, eu diria, na figura do presidente Lula. As críticas que eu faria de vazamento da conversa com a presidente Dilma, uma condução coercitiva que talvez não se justificasse, o próprio PowerPoint, em que no momento da denúncia você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado quando o processo termina, a divulgação da delação do ex-ministro Palocci no momento eleitoral. Ali acho que houve erros. Eu não dou muita importância para a Vaza Jato, que considero que ela é produto de crime. Portanto, houve acertos importantes e houve erros que o Supremo qualificou como justificando a suspeição. Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo.
É bem verdade que nem sempre o ativismo judicial decorre de má fé. Sem uma reflexão aprofundada, muitos juízes simplesmente fazem aquilo que aprenderam como correto na academia, cuja tendência vem sendo se tornar cada vez mais ideológica. Trata-se, na verdade, de um problema que está enraizado por uma mentalidade construída pelo neoconstitucionalismo, que busca a efetivação de direitos a qualquer custo, independentemente da existência ou inexistência das condições econômicas. A própria Constituição é cheia de termos e conceitos indeterminados, tais como função social da propriedade ou mesmo os próprios princípios, que podem conduzir a um absoluto subjetivismo por parte do juiz. A simples aplicação de princípios, como se nada mais fosse necessário, é um exemplo claro de usurpação da função essencialmente política do legislativo. Se o povo elege majoritariamente políticos socialistas, está bastante claro o seu desejo de que prevaleçam as propostas socialistas. Mas se por outro lado elege majoritariamente liberais, por exemplo, fica claro o desejo do povo de caminhar nesse sentido, que se reflete nas leis aprovadas pelo parlamento. Não cabe aos magistrados oferecer qualquer resistência a esse movimento. Do contrário, instala-se uma insegurança jurídica que torna impossível a vida em sociedade. No Estado de Direito, a previsibilidade e a aplicação da lei, sendo ela boa ou ruim, é cada vez menos suportável o convívio em sociedade se os julgamentos são constantemente inovadores, com base na cabeça de cada juiz. É inviável a abertura de empresas quando não está claro o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito. O magistrado precisa compreender o seu papel na divisão dos poderes e entender que ele exerce apenas parte do poder estatal. E ainda que a deferência do juiz ao legislador não reduz sua função. Pelo contrário, é uma condição básica de respeito à própria instituição do magistrado. O ativismo judicial é uma espécie de instrumentalização do direito. Ele está presente no cotidiano do judiciário da primeira instância aos órgãos de cúpula, mas se torna muito mais grave quando promovido pela Suprema Corte, pois, via de regra, não pode ter suas decisões anuladas. E além de serem escassos os expedientes limitadores ao poder do STF, quem deveria atuar para fazer seu controle externo não o faz. Basta mencionar que a previsão de impeachment de ministro nunca foi utilizada. Isto é uma falha do sistema republicano fundado na teoria dos três poderes de Montesquieu. A ideia de que os poderes devem exercer controles mútuos, os chamados freios e contrapesos, geralmente é substituída por um discurso demagógico de harmonia entre os poderes, cujo maior prejudicado, em geral, é o cidadão. E esta é uma das engrenagens do ativismo judicial. Ele não surge da noite para o dia, mas sofre um escalonamento gradual que tende a gerar cada vez mais autoritarismo, caso não seja, em algum momento, contido. São inúmeros os exemplos. Durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, optou-se por dissociar a questão relativa à perda do mandato da relativa à perda dos direitos políticos, mesmo não havendo qualquer margem hermenêutica para esse entendimento. O texto da Constituição é expresso ao definir como consequência inafastável da perda do cargo a inabilitação para o exercício de função pública. Apesar disto, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que na condição de presidente do STF foi responsável pela condução do julgamento, as duas questões foram analisadas em separado. Outro caso de flagrante ativismo judicial decorreu do julgamento da DPF 132 e da DI 4277, que equiparou relações homoafetivas às relações heteroafetivas. Apesar de a Constituição ser expressa quanto ao reconhecimento da união estável somente entre homem e mulher, com o uso da analogia de interpretação extensiva dos princípios constitucionais, foi excluído do texto qualquer significado que pudesse impedir o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O problema não está no resultado prático alcançado pelo julgamento, nem tampouco nas questões morais envolvidas, mas na criação do precedente, que deu ao judiciário o poder e a liberdade de modificar a Constituição simplesmente com base na sua vontade, sem a necessidade de qualquer processo de emenda constitucional. Este poder absurdo foi alcançado pelo STF com fundamento numa suposta omissão do Legislativo, como causa do problema, quando, na verdade, a raiz do problema está na própria Constituição Socialista de 1988. Nela foram inseridas matérias absolutamente desnecessárias, nunca antes inseridas em nenhuma outra Constituição brasileira, como a previsão do conceito de união estável, por exemplo, levando ao extremo o intervencionismo estatal, tanto na economia quanto na vida privada dos brasileiros. Normas constitucionais devem existir somente para limitar o Estado, não para engessar a sociedade.
O ativismo do STF pôde também ser verificado no julgamento do mandado de injunção 4733, no qual foi fixado o entendimento de que os atos ofensivos contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, entre outros, podem ser enquadrados como injúria racial, mesmo não havendo qualquer indício de elemento que possa indicar a existência de alguma conotação de raça. O tribunal declarou suposta omissão do Congresso Nacional em criminalizar a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual, determinando o enquadramento da homotransfobia, seja lá o que isso possa significar, no tipo penal definido na Lei 7.716 de 89, conhecida como Lei do Racismo, até posterior edição de lei sobre a matéria pelo Legislativo. Em resumo, o Judiciário criou um novo crime. Com relação às atribuições próprias do Poder Executivo, o ativismo judicial pode ser verificado com clareza quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu em sede de mandado de segurança a nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal, por suposta inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. O curioso é que os mesmos princípios raramente são invocados pelos ministros para se declararem suspeitos para julgar processos que envolvam seus familiares, parentes ou amigos próximos. Assim como neste caso, em que não havia qualquer elemento objetivamente estabelecido que pudesse impedir a escolha e nomeação do diretor da Polícia Federal pelo presidente da República, os princípios constitucionais são a todo tempo utilizados para a judicialização de atos políticos por excelência, ao ponto de exercer controle de ato discricionário privativo do Poder Executivo. O que impressiona é que são os próprios membros do Congresso que promovem essas ações que sabotam o Executivo e muitas vezes até o próprio Legislativo. Para regulamentar o artigo 231 da Constituição, foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei número 2903 de 2023, o que foi feito com rigoroso respeito à previsão constitucional, além de dar ampla segurança jurídica à propriedade privada. Apesar da clareza do texto constitucional, o STF considerou inconstitucional a tese do marco temporal das terras indígenas, mesmo tendo ela concedido total respeito às terras que estivessem por eles ocupadas a partir da data da promulgação da Constituição. O que se pode concluir é que o texto da Constituição tem menos importância do que os interesses dos ministros. Também com critérios completamente subjetivos, foi suspensa pelo então ministro Ricardo Lewandowski os efeitos da Lei das Estatais por ocasião do julgamento da ADI 7331 proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. O objetivo da lei era restringir indicações de titulares de alguns cargos públicos ou de pessoas que tivessem atuado nos 3 anos anteriores na estrutura decisória de partido político ou na organização e na realização de campanha eleitoral, para a ocupação de cargos de conselheiros e diretores de empresas estatais. Na avaliação do ministro, embora a expansão das exigências para a nomeação dos administradores das empresas estatais tivesse a louvável intenção de assegurar que a administração das empresas públicas e sociedades de economia mista apresentasse o mais elevado grau de profissionalismo e eficiência, além de evitar o aparelhamento político das estatais, a exigência acabou criando discriminações desproporcionais contra pessoas que atuam na esfera governamental ou partidária. Destacou que uma restrição de direitos dessa ordem somente poderia ser estabelecida pela própria Constituição. E assim, com uma simples decisão liminar de mérito altamente questionável, o ministro jogou no lixo todo um trabalho construído no Congresso. Em nome da democracia, como sempre, o ativismo judicial do STF vem também aniquilando o devido processo legal, um dos pilares fundamentais de qualquer sistema que se pretenda democrático. Baseado no artigo 43 do Regimento Interno do STF, o ministro Dias Toffoli determinou de ofício, ou seja, sem a participação do Ministério Público, a abertura de um inquérito para o qual, sem sorteio como é devido, nomeou como relator o ministro Alexandre de Moraes. O dispositivo do regimento prevê a possibilidade de abertura de inquérito pelo próprio STF quando da ocorrência de infração à lei penal na sede ou dependências do tribunal. Mas o inquérito foi aberto mesmo que supostos ataques à corte tenham ocorrido na internet. Instalado com objeto absolutamente impróprio, uma vez que nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro o crime de fake news, não é possível vislumbrar outro propósito para este inquérito senão a deliberada promoção de perseguições políticas. Como se as arbitrariedades fossem poucas, este inquérito kafkiano tem como acusadores, como vítimas e como julgadores, os próprios ministros do STF.
No âmbito do inquérito, foi censurada a revista Cruzoé, foram promovidas ações da Polícia Federal por conta de mensagens na rede Twitter, foi realizada a prisão de Oswaldo Eustáquio por suas manifestações contra o ministro Alexandre de Moraes e a perseguição de Alan dos Santos, que só não foi preso porque conseguiu fugir para os Estados Unidos, país onde não existem crimes de opinião. Tudo bem. General tá assistindo essa porra, sentado atrás da cadeira. Tranquilo, porque não é o cu dele. Porque não é a filha dele que tá na merda, precisando de ajuda de remédio, e ele não pode pagar. Até quando a gente vai ficar vendo esses caras todos impunes? Enquanto os criminosos sou eu, Daniel Silveira, porque a gente fala. Não dá, mano. Chega uma hora que dói pra caralho. Mas dói, não dá nem vontade de chorar. É foda, cara. Eu não tenho aviãozinho, eu não tenho aeroporto com narcotráfico, eu não tenho porra nenhuma, brother. Eu só fiz uma empresa de jornalismo. O filho da puta sou eu? O inquérito nem processo ele virou. E quando passo por essas prisões, por defender os princípios e valores cristãos, que defendo, por defender o presidente da República, este que está no poder, Jair Bolsonaro, sou preso sem cometer crime. Revoltado com a situação, o deputado Daniel Silveira se manifestou contra os ministros em um vídeo na internet, vindo a ser preso 2 dias depois. Assustadoramente, o Congresso simplesmente se omitiu em relação à sua prisão, mesmo sendo o acusado detentor de imunidade parlamentar. Com investigações sigilosas, inclusive contra pessoas sem qualquer prerrogativa de foro, ou seja, jamais poderiam ser investigadas pelo STF, foram aplicadas inúmeras medidas cautelares, tais como multas, prisões, bloqueios de contas bancárias, cancelamentos de contas em redes sociais, entre outras, sem possibilidade de defesa, uma vez que os advogados dos investigados sequer tinham acesso aos autos. Entre várias outras ações absurdas, passaram a ser alvo parlamentares e procuradores que, no entendimento dos ministros, levaram a população a ficar contra o tribunal. Ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Indicação do deputado federal Áureo Ribeiro, encampada pelo presidente da comissão, deputado federal Paulinho da Força. Portanto, nada mais justo que homenagear a Justiça Eleitoral por meio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Presidente, eu quero discutir. Absolutamente discussão. O que o senhor está propondo aqui para mim é um absurdo. Nós, deputados federais, e eu falo aqui pela vice-liderança do governo, que tem delegação aí. Deputados federais, nós aqui, deputados federais, estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro Alexandre de Moraes e nós vamos aqui na Câmara homenageá-lo, mas aí nós estamos no fim do mundo. Ontem o deputado José Medeiros, mais um deputado federal, bloqueado no Twitter. Então nós, nessa quadra política, uma cruzada ditatorial desse senhor Alexandre de Moraes, vamos aqui na Câmara dos Deputados homenagear justamente o algoz dos deputados federais, mas que é isso? Onde este ministro Alexandre de Moraes, de forma flagrante, atuou para que uma banda tivesse vantagens no processo eleitoral. Isso está muito claro. Então, não vamos aceitar. Se for caso, vamos fazer o recurso aqui, encaminhando, seja para a CCJ, para o plenário, porque, ainda mais nesse momento, ontem à noite, com esse bloqueio do José Medeiros, né, faz com que a Câmara dos Deputados, todos, independente da posição ideológica, não admitam esse tipo de abuso praticado por um ministro. Nós temos que garantir sempre o direito de fala, direito de opinião, direito de manifestação. Então, fica aqui o meu registro, tenho certeza que essa comissão terá sabedoria e sobriedade para não levar adiante esse seu pedido. Obrigado. O que está acontecendo hoje com o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de decisões monocráticas, sigilosas, sem participação no Ministério Público, unilaterais, arbitrárias, inconstitucionais, contra, inclusive, parlamentares que dispõem do artigo 53 a seu favor da imunidade parlamentar, censurando e calando-os, o que está acontecendo é injustificável, senhor presidente. Injustificável. E digo mais, algo que deve ser levado à responsabilidade.
O Congresso está acovardado, a Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. O Senado está de joelhos, humilhado diante do TSE e do STF. E aqui, eu disse ontem na tribuna e repito, a humilhação não tem ideologia. Ela vai da direita à esquerda, passa pelo centro. É na Câmara e é no Senado. Deputados e senadores com medo de falar, senhor presidente. E ainda assim, estipulava que essas medidas de censura, que a ministra Carmen Lúcia, ela disse, olha, não é censura, mas se for, então vamos voltar atrás, mas vale só até a eleição, na iminência do fim do segundo turno. Aquela ginástica mental toda para aprovar censura, valia só até depois da eleição. Já estamos no dia 9 de novembro. E um deputado ontem foi censurado de novo, não sabe nem por quê. Não dá para aprovar isso, senhor presidente. Sou contra, votarei contra se vier a voto, peço ao equilíbrio e sensatez de Vossa Excelência que segure isso para um momento mais oportuno, porque eu não quero que se macule este prêmio, principalmente os demais premiados que vão estar lá para receber, inclusive o indicado do nosso partido, com essa indicação que é intempestiva e inoportuna. Muito obrigado, senhor presidente. Embora o arquivamento do inquérito tenha sido requerido pela Procuradora-Geral Raquel Dodge, o ministro relator manteve seu entendimento e continuou a proferir várias decisões monocráticas. Outro absurdo, já que o tribunal é um órgão colegiado. A inconstitucionalidade do inquérito é tão evidente que teria sido facilmente considerado nulo em qualquer instância inferior. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Outro juízo de exceção foi instalado para o julgamento dos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023. Em julgamentos sumários, acusados sem foro privilegiado foram condenados pela Suprema Instância sem a devida individualização das condutas, apenas absolutamente desproporcionais, por crime de tentativa de golpe, no caso, um crime impossível, e por abolição do Estado Democrático de Direito. Pergunta-se qual Estado de Direito foi abolido. Mas o ativismo judicial não está somente nos processos absurdos conduzidos pela Corte. Pode também ser verificado na atuação direta de ministros para pressionar o Congresso a aprovar leis, assim como ocorreu com a PL 2630, cujo propósito é censurar as redes sociais. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Venho conversando muito com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Se não houver uma autorregulação e uma regulamentação com determinados estándares, determinados modelos a serem seguidos, nós vamos ver a continuidade dessa instrumentalização pelas redes para incentivar ataques às escolas, mas mais do que isso, que vem gerando mais mortes do que os ataques. Os ataques são, obviamente, impactantes, mas o número, no mundo todo, o aumento do número de suicídios de jovens, crianças e adolescentes, o aumento do número de casos de depressão em virtude de ataques pelas redes sociais, isso é algo incrível. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Contra esta injustiça, e eu não tenho medo de quem quer que seja. Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, que não botou na agenda oficial, mas tem reunião, para quem quiser ouvir, o deputado Orlando Silva disse hoje às 15 horas para tratar deste tema.
Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, não é legislador. Vossa Excelência quer limpar a sua barra, passando a fazer configurar como crime na legislação muitas das disposições que Vossa Excelência mesmo inventou para prender, inclusive, pessoas, caçar passaportes, censurar. Me dá uma vergonha, senhor presidente, uma vergonha ver um comunista, até não diria ele, porque do comunista se espera isso, mas tantos esquerdistas que foram, inclusive, perseguidos pela censura, hoje apoiarem a censura. Apoiarem que se calem parlamentares, deputados, senadores e cidadãos. Mas é o modus operandi deles. Nós não viraremos uma China. Atenção! Este parlamento não se curvará a este absurdo que está sendo proposto. E a resposta das redes sociais e da população geral é clara. PL da censura, não! Pode ser também verificado nas manifestações públicas de cunho político dos ministros. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Embora absolutamente impróprio, esse tipo de comportamento aos poucos vem sendo banalizado. Entusiastas do ativismo judicial sempre o defenderão, enquanto as decisões convergirem com suas opiniões políticas, mas invocarão o texto expresso da lei com extrema indignação quando o menor ativismo for contrário às suas ideologias. O ativismo judicial pode ser compreendido como uma espécie de violação das leis e da Constituição, com o objetivo de defender algum propósito pessoal. Mas que propósito poderia estar por trás do ativismo do STF? Certamente não existe um propósito único, mas ao dar uma olhada no site do STF, é possível constatar que já está em execução a agenda globalista progressista do Fórum Econômico Mundial, denominada Agenda 2030, que também foi adotada pela ONU. Ela vem sendo implementada pelo ativismo aviltante do Judiciário à revelia do Congresso Nacional. Essa foi a forma pela qual ministros comprometidos com interesses externos encontraram para implementar uma agenda que não seria aprovada pelo Congresso sem alguma resistência. Mesmo sem absolutamente nenhuma legitimidade para definir qualquer agenda política, processos vêm sendo discriminados com selos específicos indicadores de pautas da agenda ideológica globalista. O constitucionalismo no Brasil está completamente rompido. As leis previstas para os casos concretos têm cada vez menos importância. Em substituição, vêm sendo aplicados princípios com conteúdos indeterminados, manipulados conforme os interesses dos ministros, que já foram cooptados e atualmente servem a interesses internacionais. Não só nas instâncias superiores, mas em todas elas, há juízes que refazem a lei e criam seu próprio espaço de liberdade decisória. Quando um juiz decide um caso, os efeitos imediatos são para as partes, mas a decisão também tem influência sobre as expectativas da sociedade. Se decide sair do direito, ainda que na sua compreensão seja por uma razão nobre, ele desestabiliza a ordem do sistema. Por isso, não há como o judiciário ser o guardião das leis e da ordem se não tiver uma atuação estritamente técnica. A pior forma de controle do poder dos juízes é contar com a autocontenção, pois, como disse Montesquieu, todo homem que tem poder tende a dele abusar. Não há como esperar do magistrado, ativista, maturidade e comedimento. Se continuar nesse caminho, a atual tendência é a de que o judiciário tenha cada vez mais poder, ao ponto de se tornar um poder insuportável. Com a sobreposição de um poder sobre os demais, a sociedade deixa de ser regida pelo direito e passa a ser uma sociedade regida por meras relações de poder. Estamos diante da possibilidade real de abandono do governo das leis e retorno ao governo dos homens. Compete a cada um de nós procurar conhecer os avanços e retrocessos que tivemos em nossa história, pois não será nenhum político, nenhum ministro ou autoridade pública que lutará pela nossa liberdade. Somente cada indivíduo consciente das suas responsabilidades poderá contribuir para a construção de uma sociedade mais livre. Mas qual a sua opinião? Existe ou não ativismo judicial no Brasil? Me diz aí nos comentários. Agora, se quiser saber de que forma a Lei Rouanet gera impactos à cultura nacional, confere esse vídeo que está aqui na tela. Aperta nele que eu te vejo lá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até breve.